Olá, amigos e amigas. Estamos passando aqui para divulgar o nosso livro Mulheres Filósofas, Participação, História e Visibilidade. Esse livro é um produto de uma longa pesquisa que fiz, em torno de 2 anos e meio, e procura resgatar a contribuição que as mulheres deram na filosofia. Como vocês sabem, né, a filosofia tem uma história androcêntrica. Majoritariamente, o que a gente vê nos livros didáticos, nos livros de história da filosofia, são a presença dos filósofos homens, né? E nesse caso aqui, o trabalho visa resgatar essa contribuição feminina desde a origem da filosofia na Grécia Antiga até os tempos contemporâneos. Nesse sentido, o livro procura discutir as causas dessa invisibilidade das mulheres, o que levou essas mulheres, apesar de estarem presentes na história da filosofia, estarem ausentes nos manuais de filosofia e também nos livros didáticos de filosofia. Então, o livro procura também explicar a influência que o patriarcado exerceu nessa ocultação das mulheres na filosofia e também a opinião, né? Até que ponto a opinião dos filósofos e as impressões que eles externavam em suas reflexões filosóficas sobre as mulheres não as levaram a essa ocultação que também existe na história da filosofia. Nesse sentido, o livro já se encontra disponível no site da editora Apris. É um livro que também está em outras livrarias, como a Livraria Florence, Shoptime, Submarino, Lojas Americanas, Megalu, Amazon, e que você pode adquirir. Aquelas pessoas mais próximas, que moram mais próximas de mim, né, aqui em Pernambuco, aqui na cidade que eu moro, podem adquiri-lo também, entrando em contato comigo através das redes sociais. Instagram, @IronProfessor, e também Facebook, Iron Mendes. Essa é a capa do livro, uma capa muito bonita, que foi feita por uma web designer da editora Apris, uma mulher também. O livro é assinado também como coautoria do meu filho, que escreve o pós-fácil. E temos também, no prefácio, a participação do professor Dr. Itamar Nunes, da Universidade Federal de Pernambuco, que gentilmente contribuiu com o prefácio. Então é isso o nosso recado. Espero que gostem. Por conta da pandemia, esse lançamento será feito virtualmente. Boa noite a todos e a todas. Aqui quem vos fala é o professor Iron Júnior. Estou hoje aqui presente para comemorar em conjunto com vocês o lançamento de um livro cujo objetivo é justamente dar maior visibilidade às mulheres filósofas. Daí surge o título Mulheres Filósofas, Participação, História e Visibilidade. Neste livro eu tenho a honra de assinar como coautor, o autor principal sendo Iron Mendes de Araújo, meu pai, que gentilmente me convidou para fazer parte desse projeto, né? Pois o projeto em si ele surge após uma pesquisa realizada de 2 anos e meio pelo professor Iron Mendes, pai, que é filósofo, teve seu mestrado concluído nesta área e, através de nossos debates, de nossas reflexões, vimos que esse projeto ele deveria se estender para algo que fosse além dos muros acadêmicos, além da própria universidade em si. Então, daí surge a ideia de produzir este livro que objetiva justamente mostrar essa riqueza, mostrar como as mulheres participam do desenvolvimento da história da filosofia desde o seu início e muitas vezes por uma negligência patriarcal, por uma ocultação imbuída de vários aspectos interligados a um notável preconceito e discriminação do feminino, essas mulheres acabam sendo postas em segundo plano. Esse livro ele vem para quebrar essas barreiras, para
servir como uma divulgação, servir como uma forma de apresentar a riqueza da filosofia por detrás desses pensamentos, desse conteúdo. Então, o professor Iron Mendes, através de várias conversas comigo, através de várias reflexões, conseguimos produzir esta belíssima obra que hoje teremos a oportunidade de debater um pouco mais através do nosso primeiro lançamento, que vai ser feito agora, após o término da transmissão desse pequeno vídeo introdutório. É, Sendo ele o autor principal e, de fato, o responsável, ele será a pessoa que vai reger o lançamento inicial, conversar com todos vocês, esclarecer as dúvidas e também nos agraciou com sua presença o convidado, o professor Itamar Nunes, que foi o orientador da pesquisa do professor Iron Mendes e foi o prefaciador do livro, também contribuindo com várias reflexões acerca da temática. Então eu espero que todos vocês apreciem o conteúdo, apreciem o diálogo, apreciem o debate. Deixem seus comentários no chat, onde o nosso colega, o professor Marcelo Galdino, vai fazer todo o processo de leitura e de exposição de suas ideias, para que seja possível que possamos respondê-las. E tenham uma excelente noite. Vamos compartilhar juntos esse rico momento. Fiquem com Deus e até mais. Ok, Mayara? Ok, Iron. Só a câmera, acredito. Vou ligar a câmera agora. Pronto. Ótimo. Tá me vendo bem? Porque eu estou vendo Tudo só certo. você, eu não estou vendo na tela principal, aí eu não tenho ideia de como está o fundo da imagem. Então vejam só, primeiramente eu Travou um gostaria... pouquinho o seu áudio. Melhorou agora não? Melhorou. Oh, pronto. Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todas as amigas e amigos, companheiros que estão aqui hoje nessa noite prestigiando esse lançamento virtual. Nós gostaríamos, né, na realidade, de estar fazendo um lançamento presencial, né, onde nós pudéssemos abraçar os amigos, recebê-los, né, trocar uma prosa e conversar com todos, como já tivemos em outros momentos. Mas, infelizmente, a situação da pandemia, né, nos coloca numa situação em que precisamos preservar as nossas vidas, né, e controlar essa pandemia. E a solução que nós tivemos foi esse lançamento virtual para marcar, né, vai ser um primeiro de muitos lançamentos que a gente vai fazer, mas para marcar esse pontapé inicial do nosso livro. Nós estamos aqui hoje, né, com a presença de duas figuras ilustres que estão aqui prestigiando o lançamento. Um é o professor Itamar, né, que já está na nossa sala e que, além de ser o prefaciador do livro, ele foi uma das pessoas responsável, né, pela orientação dessa pesquisa que nós desenvolvemos na Universidade Federal de Pernambuco, no programa Profilo. E é uma pessoa que muito importante, não poderia deixar de estar aqui hoje conosco. Então, gentilmente, ele e a professora Célia, que é professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Itamar, que não só é da Universidade Federal da Paraíba, como também professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, o Profilo, está aqui conosco. Então, inicialmente, né, eu vou passar a palavra ao professor Itamar e à professora Célia, para que depois a gente possa fazer algumas intervenções e anotar algumas questões que vocês colocarem no chat, né? O companheiro Marcelo ia fazer isso hoje, mas infelizmente ele está com problema de saúde. Mayara vai nos ajudar nisso aí, estamos aí atentos a isso. E esperamos que a gente tenha um bom bate-papo, né, nesse lançamento. Então eu passo a palavra agora ao professor Itamar Silva, graduado em Ciências Sociais, é mestre em Ciência Política e doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, e uma pessoa muito importante aqui nesse trabalho que nós estamos lançando hoje para vocês. Professor Itamar. Alô, estão me ouvindo bem?
Vamos sim. Tá, Vamos não ouvir. é? Bem, primeiro é um prazer, não é, estar nesse momento participando desse lançamento desse livro, nesse dito novo normal, que acho que a rigor não tem nada de normal. É uma situação de anormalidade frente a essa pandemia que a gente vive. Como você bem disse, a gente se protege desse novo normal, né, frente às inúmeras mortes, mais de 170 mil mortes no Brasil, mais de 1 milhão de mortes no mundo. Acho que é algo que jamais pensávamos, não é, que iríamos passar por isso. Mas estamos vivendo, então a gente tem, é claro, de seguir regras, permanecer, não é, ainda nesta vida durante algum tempo. Oiron, ou melhor, oirões, né? A gente pode botar um S aí, não é? Irões. Tem um ditado popular que diz o seguinte, não é? Que tanto o homem quanto a mulher se realizam na medida que tem um filho, não é? Ou filhos. Na minha casa foram 10. Plantam a árvore e escrevem um livro, não é? Pelo menos eu sei que 2 deles o Irão tem, né? Que é o livro que está sendo lançado agora. O filho dele também já fez isso, não é? Tem um filho, não é? O próprio Irão Júnior. Não sei se ele já plantou a árvore, né? Mas se não foi, fez, mais fácil. É mais fácil. Né? Então, nesse aspecto, ele é um homem realizado, não é? Porque cumpriu pelo menos essas 3 funções que o dito popular informa, né? Ter um filho, plantar uma árvore e produzir um livro. Bem, durante 2 anos, não é, nós estivemos juntos, trabalhando com o Iron, no processo da orientação, que eu diria foi muito mais uma discussão, um bate-papo, não é? A gente trocava ideias, eu dizia uma coisa, ele dizia uma outra, eu dizia uma coisa, ele contra-argumentava, eu contra-argumentava, até a gente chegando, não é? Sem nenhuma polêmica, ao devido, não é? Como deveria sair justamente na dissertação. E foi um trabalho muito bonito, acho que na abertura desse evento a gente deu uma série de fotografias que eu creio ser produto justamente, não é, da intervenção que ele fez. Porque no programa de pós-graduação em filosofia, não é, o chamar Profilo, então tem a dissertação, ela se compõe de pelo menos 2 partes, não é, que é justamente a parte inicial, que compõe todo o que a gente chama do referencial teórico e metodológico, e essa intervenção, não é? Haja visto que é um programa de filosofia voltado, sobretudo, para professores, principalmente de escola pública, não é? Mas também com inúmeras participações de professores da rede privada. Então, nesse aspecto, o programa dá essa abertura e acho que tem contribuído já durante alguns anos para a qualificação de inúmeros professores. Não somente a qualificação dos professores, mas também, né, lançamentos de livros, né, como a gente está justamente participando nesse momento. Bem, eu tive, não é, esse prazer não somente de orientar, mas também de prefaciar o livro. Eu gostaria pontualmente, não é, de colocar alguns elementos que eu acho que são importantes, não é, nesse momento que a gente vive. De segunda, vamos ter eleições amanhã, e me parece que Recife é o único... É o único município no Brasil, se não me falha a memória, não é, agora, que tem uma participação de mulher, né, no segundo turno das eleições. Marcelo, eu acho que vai colocar mais alguns elementos sobre isso. Bem, ao longo, não é, desse acompanhamento de 2 anos que eu fiz com o Iron, eu vejo o seguinte, não é, que
tinha uma paixão muito grande dele por esse tema. Isso é interessante, não somente durante ainda o processo de seleção, mas também durante todo o processo de elaboração desse trabalho, né? Então, ele sempre queria chegar aos finalmente, até, de certa forma, querendo passar por cima, né, do referencial teórico epistemológico, que é fundamental justamente para interpretar, né, sobretudo porque, né, dessa invisibilidade das mulheres ao longo da história. E a gente sabe, né, que, pelo menos, eu acho, três grandes instituições, não é, tanto do ponto de vista da prática política, como também da prática filosófica e científica, contribuíram justamente para isso. E, inclusive, também o próprio modelo de sociedade. Por exemplo, as sociedades patriarcais teve um peso muito grande nessa ocultação das mulheres. Eu diria não somente esse modelo de sociedade, que a gente tem resquício hoje aqui no Brasil, eu diria não somente no Brasil, a gente sabe que no Brasil o machismo ainda é muito forte, o feminicídio é muito forte, né? Mas não somente no Brasil, isso acontece, eu diria de certa forma, no mundo inteiro, é um processo que é globalizado. E se a gente vai para os países do chamado Oriente Médio, a coisa é muito mais séria ainda, né? Por exemplo, se a gente vai para o Irã, a mulher não poderia até recentemente assistir um jogo de futebol, não pode dirigir, tem de andar com a burca. Uma série de restrições que são impostas às mulheres, na maioria desses países, né, que tem uma religião muçulmana, que a gente sabe que nesse aspecto o Ocidente ele avançou muito, né? Pelo menos esses tipos de restrições institucionais, ou seja, impostas pelo Estado, a gente não tem aqui no Ocidente, pelo menos do ponto de vista institucional, mas existe do ponto de vista formal, ou melhor, informal. Ou seja, de forma latente está presente a dominação em todos os países do mundo. A gente vê, pelo menos os países mais desenvolvidos, né? Como os países da Europa Ocidental, principalmente, e também os Estados Unidos, essa coisa, não é, do machismo, essa coisa da dominação, está presente, eu diria, não somente em relação às mulheres, mas presente também em relação, por exemplo, a outras formas de dominação, outras formas de hegemonia, como, sobretudo, por exemplo, a questão do racismo, que a gente está vendo hoje, né, muito forte nos Estados Unidos e no Brasil, né, seguindo o exemplo, péssimo exemplo, né, que a gente tem assistido nos Estados Unidos, e que, lamentavelmente, isso é reforçado, né, institucionalmente por um presidente que também, não é, reforça todos esses aspectos desse preconceito e dessa dominação da chamada supremacia branca. Então, esse livro vem justamente tentar mostrar um pouco dessa coisa, não é? Dessa forma de dominação latente que está presente desde a Grécia Antiga, né, até o presente momento. No Brasil ainda se manifesta não somente através desse chamado patriarcalismo latente que está presente, mas também através do nepotismo, através do coronelismo, né? Então está muito presente na história, eu diria, antiga não, recente do Brasil e atual. Ou seja, a gente tem, né, resquício muito forte, eu diria não somente de ocultação, né, mas de uma dominação, não é, do macho sobre a fêmea. Não é? Por que isso? Não é? Por que isso? Eu sei que, por exemplo, a religião também tem um peso muito forte nisso. A gente vê na Idade Média, eu gosto de, vez por outra, estar fazendo menção a isso. Por exemplo, entre o século XVI e o século XVII, a gente já estava no início da modernidade, na própria modernidade, algo próximo de 100 mil mulheres foram queimadas em fogueiras. Né? A gente sabe que a igreja era Estado também. Né? Então, ela não somente julgava, mas ela condenava e ela executava. As bruxas, as chamadas mulheres bruxas,
entre aspas, muitas delas foram justamente condenadas, né? Porque diziam que era bruxa, não estou falando necessariamente de feitiçaria, né? Mas diziam, por exemplo, né, os homens da igreja, a capacidade de sedução da mulher, da sua beleza, do seu charme, da sua liderança, do seu aspecto intelectual, isso não era coisa de mulher, isso era coisa do demônio. Então, como tal, elas precisavam, né, ser julgadas e executadas. Então, nesse aspecto, era algo próximo de 100 mil mulheres. É um contingente extraordinário. Se a gente fosse, por exemplo, continuar, não é, fazendo uma leitura ou ainda aprofundando essa pesquisa, muito provavelmente a gente vai encontrar um número bem maior do que esse. Né? Bem, essa pesquisa, então, de Iron, transformada em livro, ela mostra, né, o processo do empoderamento das mulheres. Isso é um aspecto importante, né? Porque a gente pensa que isso é uma coisa moderna, é uma coisa de agora, contemporânea. Não. Se a gente observa, não é, embora elas estivessem ocultas, mas elas estavam presentes desde a Grécia Antiga. Né? E o livro mostra exatamente muitas mulheres que tiveram contribuições significativas na política, na filosofia, na própria religião, não é? Na guerra, não é? Ou seja, elas estavam presentes em todas as dimensões humanas. Agora, de alguma forma, elas foram ocultadas justamente pelo processo hegemônico, pela dominação masculina, não é? Que biologicamente, vou colocar entre aspas também, apresenta mais força, uma força física somente, não é? É como se essa força física do homem, como eu disse, estou colocando entre aspas, ela fosse estendida também, não é, à dimensão intelectual da mulher. Que a gente sabe que isso não é verdade. Do ponto de vista biológico, não existe diferença do ponto de vista intelectual entre homens e mulheres. Somos exatamente iguais. A capacidade que a mulher tem de avançar do ponto de vista intelectual, ela é exatamente igual ao que o homem tem de também avançar do ponto de vista intelectual. Bem, então esse livro vai justamente nessa direção, não é? Mostrando um pouco dessa história. Eu diria, não é, pegando um pedacinho daquilo que eu coloquei no prefácio, não é? Esse processo de empoderamento das mulheres, que a gente hoje vê muito forte, não é? Ele estava presente na Grécia Antiga. Não é? E essa forma de dominação, né, e esse empoderamento que a gente está assistindo hoje, a gente vê empoderamento que são das mulheres, mas que hoje não é somente das mulheres. Uma série de outras minorias também estão em luta. Não é? Por exemplo, hoje a gente vê, né, o chamado movimento racista, o movimento de LGBT-guia, né, que cada dia está se acrescentando umas letras a mais. Hoje a gente pode dizer que é o grupo de lésbica, não é? De gays, de bissexuais, travestis, transexuais, transgênero, queer, intersexo, assexuais e mais. Não é? Porque vão aparecendo exatamente outros aspectos ligados à sexualidade que vai sendo acrescentado essa luta. Não é? É claro que, por exemplo, hoje a gente tem uma série de outras lutas, como eu disse, a questão étnica, a questão do racismo, a questão, não é, dos adolescentes, das crianças e adolescentes, a questão dos idosos. Então, a gente tem, não é, esse aspecto nas chamadas sociedades democráticas que possibilita essa organização e essa luta por reconhecimento, essa luta que é uma luta, evidentemente, política, que vai no sentido do empoderamento desses grupos sociais e que vai dando uma força a eles e, evidentemente, vai dando uma visibilidade. Agora, um aspecto significativo, não é, especificamente no livro de Iron, é que, além dessa pesquisa que ele faz, não é, ao longo da história, e que está tudo isso nessa parte inicial, desse marco chamado teórico, não é, do livro, tem a pesquisa dele que ele vai fazer, sobretudo, nos livros didáticos. Isso mostra o seguinte,
que essa coisa da invisibilidade, essa coisa da ocultação das mulheres, eu diria desses outros movimentos, não estão presentes somente, não é, do ponto de vista real, da luta ou da prática social, não é? Mas elas estão presentes do ponto de vista institucional. Elas estão presentes nos livros, naquilo que existe de mais formal, não é? E que transmite, não é, do ponto de vista de geração em geração, aquilo que é produzido cientificamente. Isso é muito sério. Por que é sério? Porque no momento que as mulheres são ou estão invisíveis nesses livros, na maioria das vezes os professores não tratam dessas questões temáticas nas escolas, né? É como se as mulheres mesmo não existissem, ou existissem muito poucas, né? Aquelas que são dignas de uma grande visibilidade e são citadas no livro didático ou outro. Esse é o aspecto mais sério, né? É justamente na escola formal. Aí a gente mostra essa relação entre o patriarcalismo e o próprio Estado, né? O Estado justamente que tem essa função da garantia da ordem, da repressão política e também, evidentemente, da hegemonia, que aí está, claro, a questão implícita da ideologia dominante, ele faz isso. E no momento que ele faz isso, ele oculta, né? Como se a história fosse construída só pelos homens, né? Porque a gente sabe que não é verdade. Tem um ditado que é muito comum também, que diz que sempre, olha, por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. É uma grande mentira também, né? Eu acho que eles se completam, mulheres e homens se completam na medida, não é, em que intelectualmente acho que não tem diferença entre eles. Eu tenho uma grande companheira, né, também professora da universidade, que não é somente uma companheira do dia a dia, mas é uma companheira intelectual também. A minha própria tese de doutorado e também a dissertação de mestrado, ela esteve comigo em todos os momentos, não é? Isso é muito importante, não é? A gente ter uma companheira ao nosso lado, que não é somente uma companheira esposa, uma companheira do dia a dia, uma companheira da cama, não é? Que isso é bom também, não é, Sérgio? Mas uma companheira intelectual também, né? Na medida em que a gente compartilha isso, a gente é cúmplice nisso, não é? Esse aspecto não existe também aqui em casa, o macho e a fêmea, mas existem companheiros, existem cúmplices, né? Isso é produto de uma longa história e da formação, evidentemente, intelectual dela também, que estamos sempre juntos na produção também científica de textos. Agora mesmo, a gente está com 2 textos para ser publicados, em livros da própria universidade, que foi em parceria, a gente fez junto esses textos, né? Um pega justamente essa questão, da luta, do movimento LGBTQ, mas outro a gente fez um texto também sobre a questão da música. Eu gosto também de tocar um pianozinho, e hoje, inclusive, voltei a ser estudante de música, estudante de escola pública, comendo da merenda pública também, das escolas públicas. É bom que se diga, né? Eu estudei piano durante um bom tempo da minha adolescência, mas ficou uma frustração na minha vida. E que eu vi, depois de velhinho, Depois de velhinho, cabelo branco, eu voltei justamente a estudar piano, E estou me sentindo extremamente realizado, tanto que a minha companheira quer fazer música também. Ela quer fazer pandeiro, para que a gente faça essa chorinho. Dupla, chorinho, eu tocando piano e ela tocando no pandeiro. É isso, Iron. Então, esse livro é um livro muito interessante, que acho que vai ter uma contribuição muito boa, aos professores de filosofia, justamente para desmascarar, essa mentira que é a ocultação das mulheres, como se ela não tivesse, uma contribuição intelectual significativa, na história. Sempre teve. Agora, politicamente, ela foi dominada, ela foi massacrada, e como ela ainda é hoje.
Haja vista, veja bem, no estado de Pernambuco, Célia vai pegar um pouco sobre isso, são 25 deputados federais, acho que é isso, né? Só tem uma mulher deputada federal, para vocês verem, não é? Como a dominação masculina ela é muito forte. Ok, Iron. Ok, professor, muito obrigado pelas suas... Estão me ouvindo bem? Tá, Nayara? sim. Então, Sim. né? Primeiramente, agradecer as suas palavras, né? Dizer que você foi um grande parceiro nesse trabalho, foi um trabalho prazeroso, né? Nessa pesquisa que a gente fez juntos. Inclusive, surgiu daí uma grande amizade, hoje somos amigos. Isso. E a professora Célia também foi uma companheira muito importante, né? Nesse projeto lá né? No processo todo da pós-graduação de filosofia, pela experiência que ela tem no campo da educação, pelas qualidades intelectuais, pelo carisma. E ela vai dar uma palavrinha também, depois que ela der a palavrinha dela, aí eu vou entrar com algumas considerações. Por favor, professora Célia. Ótimo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a você, Iron. Boa noite a Iron Filho, né? Que nesse momento compartilha com você dessa congratulação, desse momento, né, de muita felicidade. E eu queria dizer que estou muito feliz e orgulhosa por receber seu convite para esse momento, né? Por que eu digo isso? Porque é muito gratificante para um professor ver um ex-aluno galgar espaços, né, concretos de avanços na sua produção acadêmica, na sua vida acadêmica, no seu amadurecimento intelectual. E isso aconteceu com você, e a prova notória está aí expressa nessa obra linda, não só na aparência, mas, sobretudo, na essência, né? Eu gostaria também de dizer do orgulho que eu sinto de ver sair um trabalho de alta qualidade, né, de um professor da escola pública, o que faz com que, né, eleve o status dos professores de escola pública, que são tão vilipendiados, são tão atacados como incompetentes, como, né, descompromissados, quando, na verdade, isso não é a realidade concreta, né? Eu queria dizer que Itamar já falou muita coisa do contexto da obra. Eu queria reforçar a relevância desse livro, né? Esse livro traz uma contribuição ímpar à literatura da filosofia, né? A gente sabe que, ao analisar a história da filosofia, os próprios filósofos não abriram mão do seu espaço de dominação filosófica. Não sei se eu estou sendo muito forte, mas a falta de reconhecimento do papel da mulher na produção filosófica foi historicamente construído, e com o contributo dos filósofos também, que não viam na mulher a capacidade de produção filosófica, ou seja, do pensar, a capacidade de produzir o saber, porque as mulheres eram feitas para o trabalho doméstico, para a subserviência, para o trato, né, de questões de menor valor. Então, a própria filosofia, ou seja, os filósofos, ao longo da história, perpetuaram essa imagem, não abrindo espaço para as mulheres, poucas, ou não dando visibilidade àquelas que tinham a produção já realizada, Então, a sua obra é uma obra que elucida e desoculta essa realidade, Ou seja, desvenda essa participação ativa que as mulheres historicamente tiveram no mundo acadêmico e, sobretudo, no campo da filosofia. A gente ouve muito dizer que a filosofia, o ensino de filosofia é especificamente feito por homens, pouca participação das mulheres. E, de fato, quando a gente analisa os programas de filosofia,
a gente vai encontrar uma participação maior dos professores homens do que das mulheres. A mesma coisa com relação aos alunos. Há mais alunos, né, do sexo masculino do que as mulheres. Hoje isso está se transformando. Hoje a gente está vendo, por exemplo, nas seleções últimas, que há uma entrada muito maior de mulheres, que está até já fazendo um contrapeso nos programas, né, tanto de graduação como de pós-graduação em filosofia. Então, na verdade, esse livro, ele traz uma riqueza imensa devido à fidelidade e à profundidade com que você tratou a pesquisa, né? A relevância dos dados coletados, a sua investida teórica, né? A busca que você fez na história da filosofia, localizando aquelas mulheres que, de fato, contribuíram, né, na produção filosófica e que não aparecem, né, como a gente, Itamar, coloca, e eu reforço, não aparecem nos livros didáticos. Isso tem uma intencionalidade. Isso é reflexo de uma ideologia dominante, que é regida pelo autoritarismo, pelo mandonismo, pelo machismo, pela dominação, pela exclusão, enfim, por todas essas palavras que exprimem, não é, a retirada da mulher e de outros segmentos da sociedade, como Itamar também já colocou, outros segmentos que são minoritários no sentido de ter o seu reconhecimento, de ter a sua dignidade humana reconhecida. Então, o seu livro traz esse grande potencial de evidenciar, né, que a mulher, ela não passou em branco na história da filosofia. Ela está presente na história da filosofia. Ela é filósofa também. E ela tem o mesmo potencial filosófico que o homem tem. Né? O que faltou foi a visibilidade, como você mesmo coloca, a necessidade de dar visibilidade, mas que foi intencional. Até porque as justificativas que se davam não explicavam, né, como sendo um ser menor, até de colocar a mulher como sendo um animal, né, de não ter capacidade de raciocínio, de pensar. Então, são explicações teóricas que não explicam os verdadeiros fundamentos da exclusão da mulher no campo da produção teórica, conceitual, acadêmica, de modo geral, e do modo específico, sobretudo da filosofia, que é considerada a ciência-mãe das outras ciências. Então, é considerada aquela que quem pensa mais é o filósofo. Então, é aquele que tem mais capacidade de abstração e de produção acadêmica. Bem, eu diria que, mesmo escondidas ou menosprezadas, essas mulheres fizeram parte da história e que você revela no seu livro agora. Então, é um livro que vai servir, né, de realocação do papel da mulher no campo da filosofia. Né? E eu tenho certeza que ele vai ter uma inserção muito grande nas escolas, nos professores, vai dar uma capacidade, vai ser portador de capacitação dos próprios professores para que mudem, né, a ótica do ensino de filosofia. Então, buscar restituir, recuperar, evidenciar, resgatar o papel da mulher na construção filosófica é o grande potencial que o seu livro traz, né? De achar o lugar correto e de ser também justo e fidedigno ao que a mulher exerceu e contribuiu, né? O que ela realmente representou na história, não só da filosofia, eu diria, mas na história da humanidade, né? Não como um papel menor, mas como um papel de igualdade, né? E isso daí faz com que você traga uma nova ótica de entendimento do caminhar da filosofia, da trajetória filosófica, não só na ótica masculina, mas também na ótica feminina.
né, com os temas que as mulheres foram capazes de engrossar a produção filosófica. E também de desmistificar aqueles pressupostos que a história evidenciou como incapacidade das mulheres de produção acadêmica, né? Bem, de modo geral, eu diria que você, Iron, logicamente, com a participação que você teve também do seu filho e com a partilha, a colaboração, né, a cumplicidade que teve com o Itamar, como seu orientador no processo de construção, né, como um processo dialógico, né, que foi muito mais um processo dialógico, né? Isso é que deve ser realmente uma orientação, né? Não é o orientador impor a sua visão, mas dialogar e construir coletivamente ou conjuntamente, ou abrir caminhos para que a pessoa busque e construa o seu próprio caminhar. Então, esse livro, para mim, representa um grande, vamos dizer assim, avanço para o campo do ensino da filosofia, tanto no ensino médio como na universidade. Muitos professores de universidade, e a gente sabe, nós somos do departamento de filosofia, estamos trabalhando com filosofia e a gente não aborda o papel da mulher na filosofia. Essa questão agora está tendo maior visibilidade e você está contribuindo para que isso venha à tona com maior força, né? Lá no programa de filosofia, a gente tem visto como, de fato, só os homens dominam, não é? E que está havendo já uma preocupação de haver parcerias maiores com as mulheres, de introduzir mulheres mais no programa. Isso é uma preocupação, né? Bem, Itamar falou, né, que amanhã é um dia muito, vamos dizer assim, especial para Pernambuco, para Recife, sobretudo, né? É a primeira mulher que vai, né, vamos dizer assim, participar, concorrer no pleito eleitoral, né? A Prefeitura do Recife. E é uma mulher que vem de uma história, né, que realmente sinaliza para a grande contribuição que uma mulher pode dar na Prefeitura do Recife, né? Ela vem de 3 mandatos da vereança, com mais um mandato como deputada federal, e ela está mostrando a sua cara na possibilidade de gerenciar uma cidade. E por que não uma mulher? Né? Então, aí, eu acho que isso aí reforça toda essa discussão do papel da mulher, né, em todos os espaços sociais e políticos, né? Então, amanhã, as urnas vão realmente decidir, mas só o fato dela chegar ao ponto em que ela está chegando hoje já é um avanço, não é, no campo da política, não é, no campo da gestão municipal, em qualquer nível, né, do Estado. Enfim, eu só tenho agora que parabenizar você, dizer que me sinto muito orgulhosa do seu trabalho, né, por ter também participado da sua vida acadêmica, ter tido poucos, né, mas tive o prazer de participar como professora com você da disciplina, né, de uma das disciplinas ofertadas pelo mestrado, e que isso muito me orgulha, né? Então, avante, que esse livro seja o primeiro, né, de uma série que você poderá produzir, né, com temas correlatos e, quem sabe, aprofundando as diferentes perspectivas filosóficas dessas mulheres. Eu acho que aí seria, né, uma continuidade de sua produção acadêmica nessa mesma perspectiva de ênfase da mulher filósofa. Parabéns, um grande abraço para você e para Iron Filho. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigado pelas suas palavras.
cabe a mim agora, né, agradecer algumas pessoas aqui. Antes de eu fazer minha intervenção sobre o livro, inicialmente agradecer a minha família, né, porque um trabalho desse, que a gente passa 2 anos e meio, Maiara às vezes vai ter que desligar alguns microfones porque dá interferência aqui para manter a estabilidade da transmissão. Ok, Maiara? A gente perde a compreensão de vocês. Veja, primeiro agradecer a minha família, né? Como bem disse o professor Itamar, disse que um homem para se realizar, ele tem que escrever um livro, né? Ele tem que plantar uma árvore. E qual é a outra que eu me esqueci agora? A árvore eu já plantei, ter um filho. Eu tenho um filho. Livro? E o livro? Escrever o livro, exato. Eu tenho um filho, que é meu maior orgulho, uma família, uma esposa que eu já vivo com ela há mais de 30 anos, que me ajuda muito, entendeu? A fazer as coisas, né? E me apoia naquilo que eu faço. Tenho uma filha linda também, e uma família que me apoia. E um filho, inclusive, que escreve também, né? Aliás, que iniciou na... Oi, professor, Irão, pode falar. Hoje estamos até juntos na cozinha também, viu? Mas minha esposa está com o Iron Júnior ali na televisão, vendo a transmissão. Tá ali. Ô, Iron, eu queria dizer uma coisa, só um parêntese. Diga. Ele disse que eu partilhei com ele, né, das etapas, mestrado, doutorado. Eu digo mesmo, né? O meu mestrado, meu doutorado, né, e todas as nossas produções, a gente tem uma cumplicidade muito grande, né, nessa questão intelectual, acadêmica. Imagino. Eu acho que isso nos une muito. É verdade, isso professor. nos une muito. Então, eu sei disso, que eu sei que vocês são um casal bastante afinado. Então, vejam só. Como eu estava dizendo, né, eu tenho que agradecer a minha família, o apoio que eu tive, né, porque sem o apoio da família fica difícil a gente, já na idade que eu tenho, eu não sou mais nenhum jovem, né, de me dedicar à academia, embora eu sempre estudei, né, desde pequenininho, meus filhos foram criados no meio dos livros, talvez seja por isso que Iron Júnior, inclusive, herdou essa coisa de escrever, ele já vai no 4º livro, entendeu? Apesar da pouca idade de 28 anos, minha filha é advogada, também vive no meio dos livros, então a gente sempre cultivou isso. E no próprio livro, eu dedico o livro aos professores, entendeu? Aos professores do meu país nesses tempos sombrios, de qualquer área de ensino, seja da professorinha lá que ensina o pessoal, que é a que mais luta na base, até os professores universitários. A gente vive um período muito ruim, né, em que nós somos combatidos hoje pelo quem nos deveria estar apoiando nos combates. Mas sem professores e quando eu olho para trás, sem os professores, eu nunca teria conseguido fazer nada, entendeu? Absolutamente nada. O fato amigas e amigos, de que, primeiro, por que escolhi, né, esse tema, né, para escrever sobre ele e ter a ajuda do meu filho, que deu grandes contribuições, inclusive com QR Codes, com essa parte tecnológica. O livro, a gente queria fazer um livro enxuto, que as pessoas pudessem ler prazerosamente, mas que pudesse ter um acesso a conteúdos que não poderiam estar no livro, né? Então, a gente criou QR Codes para que as pessoas acessem com os celulares. É uma coisa bem criativa. E isso foi tudo uma ideia que o meu filho deu, né? Afora os debates, né? Eu tenho esse privilégio de poder fazer a discussão dentro de casa, teórica, sobre assuntos como filosofia. Ele é historiador. Inclusive, no pós-fácil, ele vai dar esse viés da questão das mulheres do ponto de vista histórico, enquanto que eu faço isso do ponto de vista filosófico. Então, veja, por que o objeto, né? Mulheres filósofas? Muita gente pega assim, até estranha, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas, né? Apesar da longa tradição, do longo cânone da filosofia, né? De 2.500 anos, de só lerem sobre os filósofos. Quando fala da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando fala dos filósofos antes de Sócrates, todos homens, né? Heráclito, Pitágoras, Parmênides, e por aí vai. Ou seja, uma pleiade de homens. E a impressão que fica é que onde estão as mulheres, né? Isso, muitas alunas me perguntavam isso. E professor, o que é que existe na filosofia que a gente não se vê nela, né? Que nós não nos encontramos na filosofia? Porque, veja, eu gosto muito de filosofia, alguns alunos me diziam. Mas o que é que eu vejo? Eu só vejo homens.
Não existe o feminino, não existe um pensamento. Qual é a contribuição feminina que elas deram à filosofia? Isso me preocupava, me inquietava. Até porque eu estudei filosofia na década de 80, né? E eu, mesmo na graduação, eu nunca vi uma filósofa, nem mesmo das contemporâneas, que até algumas já eram destacadas, como Hannah Arendt, né? Rosa de Luxemburgo, e tantas outras que tem, mas nem se falava, né? Porque todo cânone era masculino. Dava-se a impressão até de que a filosofia falava masculino. Não existia nada do pensamento feminino. O interessante nesse trabalho de pesquisa que eu desenvolvi para escrever o livro, né, em parceria com meu filho aqui e com o professor Itamar, porque o livro já é um projeto diferente de como a gente faz a questão acadêmica. Né? Uma preocupação que eu sempre tive era de, assim, onde é que eu vou achar, né? Quando eu comecei a escrever em 2017, ali, nós não tínhamos esse boom, né, que as mulheres estão tendo no campo da filosofia. Foi criada a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Nós temos hoje um monte, a própria ANPOF, né, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ensino e Filosofia. Ela criou o grupo de GT e Gênero, então não havia esse pool ainda não. Eu estava ali com essas ideias na cabeça, tinha alguma literatura, alguma coisa publicada por algumas filósofas brasileiras, como Márcia Tiburi, né? Principalmente alguma coisa da Universidade de Lisboa, a professora Maria Luísa Ribeiro, que coordenava um grupo interdisciplinar sobre filosofia do feminino. Mas eu ficava meio assim. O interessante é que nesse trabalho eu descobri, né, assim, até um pouco meio perplexo, como é que durante quase 30 anos de ensino de filosofia, né, que eu tenho, entendeu? Eu não conseguia. Eu lia os fragmentos dos pré-socráticos, dos homens que viveram antes de Sócrates, e eu nem sequer imaginava que existia algum textozinho fragmentado de mulheres que foram produzidos no berço da filosofia na Grécia Antiga. Nem isso eu tinha essa ideia. Qual não foi minha surpresa de saber que existiam, poucos, mas existiam, né? Inclusive, eu cito uma das filósofas que coloca no livro, né, essa problemática de que é, inclusive, uma filósofa que até me espantou, né, porque Atenas era o berço da filosofia, Esparta era uma educação voltada para a guerra, e eu nem imaginava que tinha uma filósofa espartana, chamada Fintes, né, Fintes de Esparta. E essa mulher, ela escreveu um pequeno texto que eu cito no livro, né, que eu gostaria de reproduzir para vocês, porque aqui é a voz de uma mulher, né, lá do século IV a.C. E exatamente no período que a filosofia estava surgindo, né, na sociedade grega ali e se consolidando. E ela diz o seguinte, é um texto que ela escreveu sobre a moderação das mulheres, veja, ela falando sobre a moderação das mulheres. Fintes de Esparta, uma filósofa espartana, não ateniense. E ela diz, problematizando essa questão de que se as mulheres deveriam filosofar ou não, né? Talvez muitos pensem, diz ela, que não é apropriado para uma mulher filosofar, assim como não é apropriado a uma mulher andar a cavalo ou falar em público. Mas eu penso que algumas coisas são peculiares ao homem, algumas à mulher, e algumas são comuns a ambos. Algumas pertencem mais ao homem do que à mulher, e algumas mais à mulher do que ao homem. Peculiares ao homem são o servir em batalhas, a atividade política e o falar em público. Ou seja, ela mesma já introjetava, né, aquele patriarcado da sociedade grega que se referiu o professor, de que o falar em público, que era uma atividade típica da ágora e da filosofia, era típica dos homens. E ela introjetava isso como algo que caberia aos homens. E, inclusive, andar a cavalo, né? E também, agora ela diz, mas eu penso, ela diz, peculiares aos homens são o servir em batalhas, a atividade política e o falar em público. Peculiares à mulher são permanecer no interior do lar, receber e servir seu marido. Ela introjeta os valores da sociedade patriarcal grega. Todavia, ela diz, mas eu digo que a coragem, a justiça e a sabedoria são comuns a ambos, homens e mulheres. Ou seja, o interessante, e quando ela diz que a sabedoria é comum a homens e mulheres, ela está dizendo o quê? Que cabe à mulher filosofar.
né? A mulher é filósofa, ela pode contribuir na filosofia. E quando a gente vai resgatar a história da filosofia ocidental, nós vamos encontrar uma pleiade de mulheres que vão dar uma grande contribuição. O estranho é que muitas dessas mulheres que participaram eram de escolas muito influentes na Grécia Antiga. Escola pitagórica, os históricos, todo mundo tinha mulheres. Inclusive o Sócrates faz referência, na realidade, o Platão pela boca do Sócrates, ou Sócrates pela boca de Platão, a mulheres que deram contribuições a ele. É citado, por exemplo, no Banquete, né, Diotima de Mantinéia, como tendo sido uma mulher que o influenciou, inclusive, na própria arte da maiêutica, né, da maiêutica socrática. E também a gente vai ver isso em relação a Aspásia de Mileto, né, que foi uma mulher muito importante, né, não só pela convivência que teve com Péricles, que foi talvez o governante grego que tinha, não sei, que tinha um ideal iluminista, né, já naquela época, entendeu? E que imediatamente se distinguia, né, um pouco daquela situação em que viviam a maioria das mulheres na Grécia Antiga. O fato é que eu encontrei na história da filosofia as mulheres presentes em todos os períodos. E também cabia a mim uma questão. Esse foi o caminho que eu percorri para poder chegar aos livros didáticos, como se referiu aí o professor Itamar. Porque eu estava pesquisando nos livros didáticos, mas se eu não encontrasse as mulheres na história da filosofia, como é que talvez já estivesse explicado a ausência delas do livro didático? O fato é que o livro didático ele provoca uma dupla invisibilidade, né? Porque elas estão presentes e foram invisibilizadas na história da filosofia, mas não são visibilizadas também no livro didático. Então elas sofrem uma dupla invisibilidade. Isso é um aspecto que eu pensei na minha pesquisa e que eu coloco aqui no livro com bastante ênfase. Outra questão que me chama a atenção é a questão de quais as causas. Então, se elas estavam presentes na história da filosofia, o que levaram essas mulheres a serem invisibilizadas pela tradição canônica da filosofia, né? E aí nós vamos ver que tem duas causas. Uma o professor Itamar já se referiu, que é o problema dessa questão do patriarcado, né? E o patriarcado, ele dava supremacia, né, da relação familiar e da relação em todo sentido na sociedade ao homem, né, ao gênero masculino. E isso era um impeditivo, né, para que mais mulheres filosofassem, né? E aquelas, obviamente, que tiveram aquelas que desafiaram o patriarcado e se constituíram em grandes filósofos que deram contribuições. Vocês vão ver isso no meu livro, né, já na Grécia Antiga. E a outra é o discurso dos filósofos homens sobre as mulheres, a que se referiu a professora Célia, né? Porque, veja, o discurso ele é muito importante, né? Porque um discurso ele não é só palavras ao vento, nem é só gramática, quando você escreve um texto. Ele diz muito daquilo, da pré-compreensão que a pessoa que escreve o texto está tendo, né? Qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de relações sociais, né? O que é que está por trás disso? Nesse aspecto aí, as sugestões do professor Itamar nos ajudaram muito, né? Que foi o problema de aplicar aí o processo de análise do discurso. E a gente vai ver que todo discurso ele tem um forte conteúdo ideológico, né, por trás daquilo. Não é à toa, né, que essa dominação masculina na história, seja da filosofia, seja da história em geral, ela tem um componente muito forte das relações sociais que eram vividas por essas mulheres em cada período da história. E aí tem componentes ideológicos que vão se expressar também naqueles textos. E muitas vezes essa opressão ela também é introjetada, né, pelas próprias mulheres, né, porque elas acabam sucumbindo à avalanche, né, de dominação que é imposta, não só do ponto de vista intelectual, como às vezes até físico, como bem expressou o professor Itamar, no caso da Idade Média, né, onde as mulheres não existia só uma violência simbólica contra elas, existia uma violência física, né, que exterminava, né, não só do ponto de vista intelectual, como era, inclusive as bruxas, né, que se faz referência durante o período medieval.
Então, veja, companheiros, aqui nós estamos a 1 hora, que foi o que nós mais ou menos programamos para essa atividade. A gente sabe que é um dia de sábado, véspera de eleição, tem muitos companheiros, estamos nesse momento com 46 pessoas na sala, e nós não gostaríamos muito de tomar o tempo, até porque a gente quer que vocês leiam o livro, né? A gente quer que vocês leiam o livro. E eu já tenho recebido alguns feedbacks sobre a leitura do livro, né? Que tem sido positivo. Nós não queremos só receber elogios, né? Queremos que as pessoas leiam e queremos que elas se posicionem sobre o texto, né? Sobre aquilo que está colocado. Porque quando a gente, já dizia Nietzsche, né, professor? Escreve com sangue e aprenderás que sangue é espírito. Então, quando a gente publica, nós estamos aqui sob a responsabilidade daquelas pessoas que vão avaliar o nosso trabalho. Mas, como bem disse o professor no prefácio, nós escrevemos esse livro com muita paixão. Eu sempre achei que Hegel, o filósofo alemão Hegel, tinha muita razão quando dizia que nada nessa vida que nós fazemos dá certo se a gente não fizer com paixão, né? A paixão é que nos move. E o fato de ter escolhido esse objeto de estudo, né, de tratar a problemática da invisibilidade das mulheres na história da filosofia e do livro didático, foi que nos fez... nós fizemos isso com muita paixão. Já quando eu escrevi, o professor registra isso também no seu prefácio, o livro, eu já escrevi ele com a intenção mesmo de que ele virasse um livro, entendeu? Então eu tive que obedecer a todo o rigor da academia, né, das normas, da BNT, de todo aquele processo, mas eu queria colocar isso já numa linguagem que caminhasse para um livro, que era a intenção de a gente tirar, né, esse conhecimento do âmbito da academia para que ele se popularizasse. E eu acho que é uma pequena contribuição, né, que nós estamos dando aqui à filosofia, que é pensar o feminino, né, resgatar essas mulheres ao longo de toda a história da filosofia e no próprio livro didático, né, elogiando aqueles autores que em algum momento colocaram mulheres e aí criticando outros que não colocaram, e até dizendo que em alguns momentos colocaram, mas muito mais para colocar e não se detiveram num aprofundamento maior, né, do que deveriam refletir em relação ao pensamento dessas filósofas. Então é isso, amigas. Eu tinha programado de fazer uma pequena leitura dos chats, mas eu vi muitas observações aí do pessoal elogiando, parabenizando, gente do mestrado, pessoas de outros estados, né? Tem gente aqui de São Paulo, tem gente aqui do Rio de Janeiro, tem gente da Paraíba, ou seja, são pessoas que gostam da filosofia, que se interessam pela temática e que vieram nos prestigiar nessa noite. Então, nós estamos agora com 47 pessoas, isso pela via virtual, muito difícil de juntar, a gente sabe disso, e eu sou imensamente agradecido, eu e meu filho, Iron Júnior, né, que também tem o dedo dele aqui nesse formato desse livro, introduzindo as tecnologias, as coisas de uma cabeça jovem, e o diálogo que a gente sempre manteve junto. E estou muito orgulhoso, né, de poder contar com a presença dos meus queridos mestres da academia, eu sou Itamar, e a professora Célia, que vieram aqui também num sábado prestigiar esse evento. No mais, sou extremamente agradecido a vocês. Né? Se a Maiara quiser ler algum comentário aí, Maiara, de parabéns, etc., o faça para que a gente possa encerrar daqui a pouco o nosso evento. Está ouvindo, Maiara? Há condição, se não houver também, eu acho que as pessoas entenderão. Maiara? Perfeito, Iron. Tem, né? Oi. Pronto. Me escutam bem? Sim, Ótimo. sim. Na verdade, no comecinho teve, acredito que uma pergunta de Marcelo, uma curiosidade, né? Ele falou, foi o processo de orientação de Iron no professor que inspirou o professor Itamar a enveredar por essas novas pesquisas? Quando o professor Itamar estava falando. Na realidade, veja, eu já levei o tema, eu vou responder logo a ele. Eu levei o tema porque exigia-se um projeto, né, do que aquilo que a gente queria pesquisar. E eu encontrei da parte do professor Itamar toda a acessibilidade, né? Ele, inclusive, porque os professores é que escolhiam quais aqueles temas que eles se identificavam.
E no caso do professor Itamar, pelo menos a informação que eu tive, ele se interessou. Eu nem o conhecia, né, pessoalmente. Nós passamos a nos conhecer durante o processo todo da pesquisa e nos tornamos hoje amigos. É isso. Mas pode ler mais alguns comentários, Maia. Dá tempo ainda antes da gente encerrar. Dá sim, tá ótimo. Os outros são parabenizando pelo lançamento do livro, por exemplo, aqui. Eugênia colocou: parabéns, Iron, que Deus contemple todos os desejos do seu coração e que o livro, né, Mulheres Filósofas, seja o início de uma linda trajetória. Muito obrigado, companheira Eugênia, nossa amiga. Mônica comentou aqui também: parabéns aos dois, né? E o tema é incrível que vocês escolheram. Deixa eu ver mais. Sim, a maioria está mais parabenizando e comentando sobre o tema. Muito bem. Então, veja, companheiros e companheiros, eu estou imensamente agradecido pela presença das 47 pessoas que estão na sala nesse momento. Dizer a vocês que esse livro, ele está naquele vídeo que logo no início, né, que foi exposto, ele está em várias livrarias, está na Apris, na editora Apris, que vocês acham facilmente pelo Google, e aquelas pessoas mais próximas podem adquirir comigo, porque não precisa nem pagar o frete, né? Só paga mesmo o valor do livro. Mas quem tiver em outros estados, São Paulo, como já tem gente de São Paulo lá que já me comunicou que está perguntando onde estava o livro, Rio de Janeiro, o Sul, a editora é de Curitiba, ela divulga. Vai sair também o e-book na Amazon, né? Eles estão já produzindo o e-book, é o livro que ele está saindo de livro físico e livro virtual, né? Virtual não, em e-book também, para aquelas pessoas que gostam de ler no Kindle. Então, vão poder também acessar pela Amazon. Eles estão nesse processo agora. Então, muito obrigado a todos vocês e a todas. Agradecer o professor Itamar, a professora Célia, que participaram aqui desse lançamento. Agradecer imensamente a Maiara, que está aí, essa jovem de voz suave, entendeu? Que foi todo o meu suporte tecnológico. Eu jamais conseguiria fazer esse lançamento virtual, né? Sem a participação de Maiara, que estava lá, anotando as pessoas, fazendo grupo para mandar o link. Muita gente, às vezes as pessoas não conseguem acessar, não conhecem o sistema do Google Meet, então ela sempre auxiliando, e sem ela eu não teria conseguido, entendeu? Então agora a gente pode fazer, Maiara, o sorteio, né? Para encerrar. Lembre-se que a Maiara também faz o sorteio aqui, tem um sorteio de um livro que nós vamos sortear. Agora veja, para aqueles que fizeram a inscrição no formulário, só aquele do formulário, viu? É os que estão, porque teve muita gente que entrou com o link aberto. Exatamente, eu estou começando a compartilhar minha tela aqui. E tem que estar na sala nesse momento para poder a gente anotar o nome e depois enviar o livro. Ok? Fica à vontade, Maiara. Compartilhe a tela e faça o sorteio de um livro. Vai autografado, viu? A pessoa que receber. Tá ok. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Tá começando. Aqui, ó, estão os nomes das pessoas que se inscreveram no link, certo? Temos 97 pessoas. Eu vou aqui para o sorteador. Muito bem. Tá vendo, número professor? 57. Veja o nome, para ver se está na sala. Só ganha quem estiver na sala. Viu? Maria de Fátima Pires. Ela está na sala? Maria de Fátima. Tá, é Fátima Raposo. Tá aí, ganhou. Eu. Fátima é sortuda, hein? Fátima Raposo, tá aí. Já sei quem é. Inclusive, o professor conhece, fez o mestrado lá também, a pós-graduação, e defendeu o ano passado a dissertação de mestrado dela. Então, já tá. Essa não vai nem precisar comprar, já ganhou, Fátima. Fátima Raposo. Ok. Bem, gente, feito o sorteio, então nós estamos encerrando a transmissão. Nossos agradecimentos a todas e todos que prestigiaram o evento e vamos aí estar juntos
quem sabe quando chegar a vacina, fazendo os lançamentos presenciais nas universidades, nos equipamentos culturais, nas escolas, nos sindicatos, nas casas de cultura. Muito obrigado, grato a todas e todas por estarem presentes conosco aqui essa noite. E esse agradecimento se estende, eu e o meu filho Irão Júnior, está lá na televisão ali acompanhando a transmissão e também agradece. Obrigado a todos e todos e boa noite. Grande abraço. Obrigado, Maiara.